Pessoal, deu certo, então eu quero que vocês vão para o Instagram. Ai, desculpa, pro YouTube. Ô, Júnior, sabe o que aconteceu aqui? A tela, assim, tava na tela, ela mudou de tela, por isso que eu fiquei perdida, assim. Pessoal, a nossa aula vai acontecer no YouTube, no Renata Policarpo Oficial, tá? Porque lá eu vou mostrar pra vocês os slides, tá? Os slides para conversarmos, tá bom? Só tô fazendo um teste aqui, tô esperando o pessoal entrar aqui no YouTube, tá? Para conversarmos aqui. Jéssica, você chegou aqui. A Jéssica já tá aqui conosco. Pessoal, você que tá entrando aqui nessa live, vá lá pro Instagram, no Renata Policarpo. Ai, vai lá pro YouTube. Gente, eu tô estreando no YouTube, né? Então eu tô. Às vezes eu falo, eu erro. Vem aqui pro YouTube, porque aqui no YouTube eu vou compartilhar as telas aqui, tá bom? Então é uma aula, não é uma live, é um estudo sobre a BNCC e a neurociência, tá bom? Vem aqui pro YouTube. Ju, olha que estranho, às vezes... Tá mudando sozinho? É. Será que você não fez várias vezes? Então, bebê. Não fiz. Estamos aqui ao vivo, aguardando vocês. Ah lá, a Jéssica já tá lá. Jéssica já tá esperando. Deu tempo de... A Jéssica já tá esperando. Pessoal que tá chegando aqui no Instagram, vão lá pro YouTube, Renata Policarpo Oficial, porque tem slide, porque hoje não é uma live, gente, é uma aula, é a jornada da neurociência. Ontem nós falamos sobre o desenvolvimento cerebral, falamos sobre os lobos, falamos sobre as áreas cerebrais e suas funcionalidades. Isso foi muito importante, porque quando eu tenho esse tipo de conhecimento, o que acontece? Eu consigo olhar para as crianças e pensar em propostas adequadas. Agora, imagina aliar a Base Nacional Curricular, que é a nossa BNCC, aliar a nossa base com a neurociência, com os estudos da neurociência. E isso tem sido uma tendência mundial. Então, nós não podemos ficar para trás, tá? Então, hoje a nossa aula nós iremos falar sobre neurociência. Vamos falar sobre neurociência e base nacional curricular, tá bom? Tô esperando o pessoal chegando aqui. Gente, tô tão feliz. Eu estou tão feliz que eu estou aqui no YouTube. Pessoal do Instagram, já eu vou encerrar aqui essa live, porque eu preciso que vocês migrem pro YouTube, porque hoje é a aula, não é live, tá bom? Boa noite para vocês que estão chegando aqui no YouTube. Olha, eu falo, né, gente? Ai, meu Deus do céu, porque eu tô estreando aqui hoje, né? Então eu estou emocionada. Estou emocionada aqui hoje, tá? Então vamos lá para as minhas alunas que estão chegando aqui no YouTube. Aqui no YouTube vocês têm a possibilidade de ver, né, os slides. Então nós vamos conversar com vocês sobre a neurociência, e é um estudo, não será apenas uma live, tá bom? É um estudo, uma aula, é a nossa segunda aula da nossa jornada da neurociência, tá bom? Super ansiosa que a Antônia falou para os conhecimentos. Eu tô com a Antônia aqui, já tô com a Jéssica aqui também, a Silvia. E vocês que estão aí no Instagram, migrem aqui pro YouTube, tá bom? Hoje é minha estreia no YouTube, Renata Policarpo Oficial. Estou ao vivo aqui, tá bom? Se você que está dentro do grupo recebeu nosso material de apoio, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a Base Nacional Curricular. Então, bora lá, gente. Podemos começar? Vou começar. Você que tá aí no Instagram, vem pra cá,
porque já já eu vou encerrar aqui, tá bom? Vou encerrar pra dar uma continuidade aqui, tá? Não sei o porquê meus slides estavam modificando, mas agora ele voltou, então vamos. Dá uma introdução Ah, junto com o Instagram, depois você já tira. Fala, tá, vou começar, pessoal. Tá mudando de novo, hein? tá, Por quê? não sei, mas vamos lá. Certinho. Bora, gente, bora, porque o tempo passa e o conhecimento, nós não podemos perder o nosso conhecimento aqui. Boa noite! Boa noite. Quem está aqui, eu estou repetindo várias vezes, quem está aqui no Instagram, corre lá no YouTube, tá bom? Corre pro YouTube, porque aqui vai ser uma aula, porque eu tenho slides, e aqui eu vou encerrar daqui a pouco, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui a nossa aula. BNCC e a neurociência, né? Quando se fala em base nacional curricular, nós temos qual ideia quando se fala de uma base nacional curricular? A base é uma base. O que eu preciso ter de base para o conhecimento das crianças, para competências e habilidades dessas crianças? Então, o que isso significa? Isso significa que esse documento, ele é um documento que rege, então nós precisamos seguir em nível nacional, é um documento que é a nossa base. Então todas as escolas, todos os educadores precisam seguir a base nacional comum curricular, tá? E essa base, ela tem vigência em todo o Brasil, tá? Eu não vou falar aqui sobre os documentos normativos, os referenciais curriculares, eu não vou ficar falando sobre isso, eu vou direto ao ponto, até porque é uma aula extensa, mas é uma aula com muito conteúdo bom, tá? Então temos muito conteúdo bom para você que está aqui no Instagram, vem para o YouTube Renata Policarpo Oficial, porque aqui eu estou com slides para poder dar essa aula aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa são os campos de experiência na educação infantil. Então, se eu olhar a base, eu encontro os 6 direitos das crianças. Depois dos 6 direitos das crianças, eu encontro os campos de experiência. E o que isso significa? O que são os campos de experiência? A Base Nacional Curricular, ela dividiu em 5 campos. Tá, Renato, isso aqui eu já sei, dentro do meu cotidiano, dentro da faculdade, dentro da escola, se fala em Base Nacional, eu já faço o meu planejamento voltado para a base, então isso não é novidade, mas é importante que nós possamos olhar para os campos de experiência e aliar a neurociência. Olha que máximo, imagina se eu posso aliar o que eu tenho de conhecimento da base, aliar aos conhecimentos e os avanços da neurociência, tá? Então, no material de vocês, eu coloquei essa referência da Base Nacional Comum Curricular, que é o eu, o outro e o nós. O que é isso? O que significa? Significa se conhecer, conhecer o outro, aprender a viver em sociedade, respeitando e lidando com as emoções. Claro, isso é um resumo. A base, ela é super extensa e ela é dividida por etapas. Ou seja, que são os bebês, né? Que são os bebês, que são as crianças bem pequenas e as crianças pequenas, ok? Até aí sem novidade para nós educadores, tá? Depois eu tenho o campo corpo, gesto e movimentos. Conhecer o próprio corpo, explorando as sensações e ampliando a sua coordenação motora. Traços, sons, cores e formas. Resumidamente, é uma exploração de brinquedos e brincadeiras que favorecem as funções
cognitivas essenciais para o desenvolvimento. Aí eu tenho o outro campo de experiência, que é escuta, fala, pensamento e imaginação. Aprimorar as habilidades de comunicação e pensamento, promovendo a interação, reflexão, criatividade e imaginação. E aí eu tenho o último campo, que é espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. Exploração do mundo através da matemática, ciência e natureza. Isso aqui, claro, é um resumo. Se você quer se apropriar mais sobre a Base Nacional Curricular, é só você colocar no Google e baixar em PDF todo o material bem completo para sua consulta, tá? Mas isso não é a minha intenção nesta noite. A minha intenção é olhar para os campos de experiência, imaginar o que eu posso contribuir com os conhecimentos da neurociência, tá bom? Então vamos lá. O primeiro campo é eu, o outro e nós. Só para vocês terem o gostinho, porque eu vou encerrar aqui, porque hoje não é uma live, pessoal, hoje é uma aula. E essa aula eu estou dando exclusivamente no YouTube, então eu já vou encerrar aqui com vocês, tá? Que eu precisava abrir só para avisar. O eu, o outro e o nós. Sabia que a neurociência mostra que as crianças aprendem melhor quando trabalham de forma cooperativa? Portanto, podemos incentivar a colaboração entre os alunos desde cedo. Então, desde pequenininho. O que a neurociência ela enxerga no eu, o outro e o nós? Ela entende, lembra que eu falei para vocês ontem que somos seres sociais? Eu cheguei a comentar com vocês sobre o giro fusiforme, né, que ele fica aqui no lobo temporal e que ele já é uma área acionada rapidamente. Em 15 minutos que a criança, após o nascimento, essa criança já é capaz até de imitar algumas expressões faciais. Isso é incrível. Isso é incrível. Então, nós somos seres sociais. Então, dentro desse campo de experiência, o eu, o outro e o nós, o que quer dizer? O que isso influencia no desenvolvimento cerebral da criança? Que somos seres sociais. E os seres sociais, eles precisam um dos outros. Então, temos a fase da identidade, né, dessa criança, que é o se reconhecer. Então, quando essa criança, ela se olha, ela se reconhece no espelho, né? Quando essa criança, ela vai, né, ela tem um ambiente, ela interage com o outro. E quando essa criança, ela percebe o meio. Então, imagina isso dentro do desenvolvimento cerebral da criança. E com esse tipo de informação, eu deixo cada vez mais claro a importância que é a criança e a escola. Entende que a escola, eu gosto de repetir isso, porque a escola ela não é um espaço para substituir uma babá, uma tia, uma vovó que não pode ficar com a criança. A escola é um espaço de desenvolvimento infantil. Então, quando eu tenho o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, isso é muito complexo. Por quê? Porque a criança pequena, ela está naquela fase do eu. Lembra que nós estudamos na pedagogia sobre o egocentrismo? Então é como se ela não enxergasse o outro primeiramente a ela. Isso faz parte desse processo de desenvolvimento. Lembra que eu falei para vocês sobre o córtex pré-frontal, a área responsável pelo nosso comportamento, pela regulação do nosso comportamento, a área responsável pela linguagem, a área responsável pela concentração, atenção, memória, controle de impulso. Então, se eu tenho essa área ainda imatura, você concorda que essa criança ela vai ter dificuldade em enxergar o outro, enxergar o nós? Então, dentro da base, são divididos por fases. Dentro da base, existem as fases. Porque se eu olhar as fases dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças pequenas, eu consigo identificar que há um amadurecimento nessas funções. Então, para cada faixa etária, eu vou trabalhar de uma forma. E eu trouxe aqui para vocês
olhando a base nacional, olhando esse campo de experiência que é o eu, o outro, o nós, eu trouxe para vocês aqui algumas propostas que vocês podem usar dentro da escola com as crianças, tá? Que é muito importante. Pessoal, vou encerrar aqui no Instagram. Se você quer participar dessa aula, eu vou dar exemplos aqui do que nós podemos usar dentro da nossa prática, na nossa prática. Então, eu vou encerrar aqui. Boa noite para vocês. E vão lá no YouTube, que tem uma aula maravilhosa lá acontecendo, já com os slides, tá bom? Um beijo para vocês e uma ótima noite. Pronto, pessoal. Encerrei aqui. Então, aqui agora só temos nós. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou dar aqui algumas sugestões quando se fala no campo eu, o outro e nós. Eu vou falar para vocês a roda da emoção, tá? O que é essa roda da emoção? Nós podemos chamar de roda da emoção e podemos chamar isso também de check-in das emoções. Então, assim, vamos imaginar que o cérebro dessa criança ainda é um cérebro imaturo, então ele tem ainda dificuldades em olhar a emoção do outro, de interpretar que quando eu não divido um brinquedo, ou quando um amigo tira algo que eu quero, quando eu me sinto frustrado. Qual que é a dificuldade da criança pequena? É realmente lidar com as suas emoções, até porque ela não tem recursos neurobiológicos. Então a criança, quando ela está numa crise de birra, ou quando que ela foi ali frustrada, uma criança pequena, o que acontece? Ela vai se manifestar normalmente de uma forma não adequada, no que eu falo de um comportamento que é esperado pelo adulto. Mas é um comportamento de acordo com o que o cérebro dela consegue entregar. E aí, essa roda da emoção dá para vocês fazer com as crianças pequenas, né? As crianças bem pequenas. E dá para fazer com as crianças pequenas também. O que é isso, Renata? As crianças pequenas, quais as idades dessas crianças? As crianças pequenas, bem pequenas, e as crianças de 1 ano e 8 meses, tá? Até 3 anos e 7, gente. Ou não, 3 anos e 11. Perdi aqui a tabela. Então, assim, você consegue fazer com as crianças a partir de 2 aninhos, né? Quase 2 aninhos, 1 ano e meio, 2 aninhos, até a turminha de 5 anos, tá bom? Então, essa roda da emoção. O que é essa roda da emoção? Dependendo da idade da criança, você vai fazer o seguinte, vai fazer uma roda e ali você vai ter impresso expressões faciais, tá? Expressões faciais, e você vai conversar com as crianças e perguntar como você está se sentindo. Como você chegou? Eu falo que o check-in das emoções é muito importante. Quando as crianças são maiores, eu consigo conversar mais em uma roda. Quando as crianças são menores, eu posso usar o cartaz, posso fazer alguns cartazes. E na hora que a criança chega, às vezes não tá ali numa roda, tá? Mas quando a criança chega, você ter esses cartazes e você perguntar como você está se sentindo hoje. Então, você pode imprimir emojis de carinha feliz, de carinha com choro, de bravo, com sono, com fome, eu não sei, você pode imprimir várias expressões faciais. Por quê? Lembra que o giro fusiforme, lembra do giro fusiforme, pessoal? Aquela área vermelhinha dentro do cérebro que ficava aqui no lobo temporal? Lembra que é o reconhecimento de face? Quando eu faço isso, quando eu trabalho com as expressões faciais, eu estimulo essa área cerebral que é responsável pela empatia. E eu só tenho empatia quando eu consigo reconhecer as expressões faciais. Porque se eu não reconheço as expressões faciais, como que eu vou saber se aquela pessoa está triste ou não? Se eu sou uma pessoa que não tive este estímulo na infância, eu não vou saber. E lembra que eu falei, aí vocês podem falar assim, Renata, mas eu não tive uma aula de expressões faciais,
eu não com face. E aí, o que acontece? O que pode acontecer? Ter um prejuízo no desenvolvimento da simpatia. E olha que interessante, né? E olha que incrível. Então, a partir de hoje, nós vamos olhar a Base Nacional Curricular e nós vamos olhar essa base com o olhar da neurociência. Não é muito legal? Eu fico assim apaixonada, eu fico assim vidrada, porque eu consigo olhar para essa base e eu consigo olhar neurociência. Não é legal? Você entender o que está acontecendo por trás de tudo isso, nessa construção. Eu falo muito do giro fusiforme porque é uma área específica do reconhecimento de face, mas é claro, são todas as áreas cerebrais trabalhando em conjunto, tá? E quando se fala igual eu, outro, nós, eu acho que é importante eu falar aqui para vocês que nenhuma atividade consegue trabalhar só um campo de experiência, tá bom? Então, por exemplo, eu vou montar meu planejamento, eu preciso que no meu planejamento contemple o eu, o outro e o nós. Não, porque na verdade, elas se completam assim como o nosso cérebro, é isso que vocês vão perceber. Então, dentro de uma roda da emoção, eu vou trabalhar escuta, fala, imaginação, pensamento, que é outro campo de experiência. Dependendo do como eu vou fazer isso, eu vou trabalhar outros campos de experiência, tá? Mas eu tô colocando aqui só para vocês terem uma ideia e estimular vocês nessas propostas e olhar para a base já com o olhar da neurociência, tá? Gente, é uma aula aqui que eu dou hoje para vocês aqui. Eu agradeço a presença de vocês aqui porque é algo diferencial, é uma tendência. A neurociência, ela precisa entrar nas escolas, tá? Então, assim, isso que você ouviu hoje aqui comigo, você vai ouvir, só que mais pra frente. Só que é interessante, quando você ouvir, você vai falar assim, nossa, eu já sabia, a Renata já tinha me contado, já tinha me ensinado, tá? Então, é muito importante. Outra proposta que eu falo aqui pra vocês, contação de histórias. Usem histórias que tenha um personagem com algum tipo de conflito, que esse personagem possa ter, às vezes, uma deficiência, ou que esse personagem, ele possa ser gordinho, possa ser magrinho, ou que ele tenha um conflito interno com ele mesmo. Por quê? Porque nisso é a oportunidade maravilhosa de você conversar com as crianças sobre a história, sobre os personagens. Então, e nessa contação de história, a criança ela começa a se enxergar além dela, não só eu, tem um outro. Então, e eles gostam muito. A contação de história, vocês vão perceber que ela vai contemplar todos os campos de experiência, porque é muito importante. As áreas cerebrais. Gente, se eu olho para um cérebro e imagino as áreas cerebrais que esse cérebro vai trabalhar, que esse cérebro vai ser ativado, são muitas com uma contação de histórias. Por quê? Porque eu tenho a memória, a percepção auditiva, a imaginação, né? A percepção visual, da forma de imaginar. Então, é muito importante que professores de educação infantil possam contar histórias para as crianças todos os dias. Esse cérebro fica muito potente. Aí, vamos pensar para os maiorzinhos, tá? O jogo da memória das diferenças. Sim, das diferenças. Por exemplo, eu posso imprimir, né? Posso fazer um jogo do olho castanho com o olho azul. Eu posso fazer o cabelo liso com o cabelo enroladinho, com o cabelo crespo, ondulado. Eu posso colocar uma criança branca, uma criança negra, para com que eles unam e percebam que são pessoas, mas que são diferentes. E ok. E está tudo bem ser diferente. Entende que eu já começo ali na infância uma plantação, né? Para essa colheita.
tá? Então aqui eu dei para vocês o exemplo do campo eu, outro e nós, e volto a reforçar para vocês que essas propostas que eu passei para vocês, são propostas que aqui eu não tenho exclusivamente o eu, outro, nós. Só que a neurociência ela mostra que a criança aprende melhor quando ela trabalha de forma cooperativa. Eu tenho certeza que quando eu falo isso, a história do monstro das cores para fazer contação de histórias é muito bom. Sabe, divertidamente, aquele filme ali é muito interessante também. Então, assim, nós temos várias possibilidades, tá? Aqui eu estou dando para vocês alguns exemplos, mas o brincar com a criança, o faz de conta, tudo isso faz parte desse processo, dessa socialização que é tão importante para a criança. Então, a criança, ela tem o direito de conviver, né? Nos 6 direitos das crianças, que também contempla na Base Nacional, ela tem o direito de se socializar, de conviver, de participar, de explorar. E isso ela vai fazer em conjunto. Então, olha o papel e o impacto de uma boa escola na vida da criança. Não tem essa de falar, não, meu filho não vai para a escola, ele vai ficar comigo porque eu supro as necessidades. Gente, não é bem assim. Agora, vamos para o corpo, gesto e movimento. A neurociência, ela comprova que a movimentação do corpo ajuda no processo de aprendizagem. Então, é importante que os alunos realizem atividades físicas durante as aulas, né? E muitas vezes, eu comentei ontem com vocês que, às vezes, as crianças estão dentro de uma sala de aula. Essas crianças tão pequenas, às vezes elas não vão para o parque, elas não brincam, principalmente se elas estiverem próximo ao término da educação infantil e que já vai para o primeiro ano, né? Então a escola tem esse compromisso assim com a família, com a sociedade, que é culturalmente que essa criança precisa ser alfabetizada. E eu vou contar uma coisa para vocês. As minhas crianças, elas saem alfabetizadas do Jardim 2, mas é uma alfabetização que acontece através, claro, da curiosidade, acontece através das explorações e é uma alfabetização muito cuidadosa na fase correta. Então, assim, a Jéssica colocou, me arrependi de ter colocado a Bianca com 1 ano na escola. Se não fosse a pandemia, eu teria colocado antes. Depois que entrou no clubinho, o desenvolvimento dela foi bem mais rápido. A Bianca é nossa pequena lá do clubinho. E a Jéssica tá falando. Jéssica, tá tudo no tempo, né? Realmente a pandemia, ela veio e ela interferiu. Mas qual que é o nosso papel? Tá, veio a pandemia, o que eu vou fazer? Eu falo, ai meu Deus, não. Então, por isso que eu preciso reforçar esse estímulo, então eu preciso contar a história, deixar essa criança manusear livros, tá? Interagir com essa criança, brincar com essa criança, tá? Então, eu volto ali e dentro do... Ai, meu slide voltou, gente, peraí só um minutinho. Ai, cadê você? Tá. E dentro... Olha que interessante, nós podemos brincar, vou dar algumas dicas para você, educadores. Falar, ai Renata, tá, corpo, gesto e movimento, o que é isso? Eu tenho que deixar as crianças no parque, eu deixo essas crianças no parque e deixo eles brincar, porque é gesto, corpo, movimento, sim, é muito importante essas crianças terem esse tempo para brincar livre, mas eu gosto muito de reforçar, esse brincar livre é livre para a criança, você educador é o momento oportuno para observar como essa criança brinca. Se essa criança brinca sempre com as mesmas crianças, ou se essa criança brinca sempre no mesmo brinquedo, né, do parque, se essa criança ela supera os desafios, entende que o brincar livre é para criança, não é o momento que você vai ficar livre e vou aqui conversar com a minha amiga de trabalho porque ela também trouxe a turma para o parque, tá bom? É muito importante. Então, nós precisamos, nesse corpo, gesto e movimento, ok, o brincar livre é muito bom. O brincar, o explorar é muito importante. Mas eu trouxe aqui porque eu sei que professor, educador gosta das estratégias, gosta de dicas, o professor gosta de tarefa. Então, eu vou contar para vocês. É muito legal uma brincadeira que chama Dança das Cores.
Como que é a dança das cores? Você vai colocar, por exemplo, uma música lá que as crianças gostam. Por favor, nada com ritmo de funk, nada de pão de queijo, pão de queijo. Eu gosto, eu acho super bonitinha a música, mas eu acho que as crianças, o ouvido das crianças precisam receber músicas mais tranquilas, músicas da infância. Então tomem cuidado com aquelas músicas muito agitadas, muito barulhentas, porque nós falamos que as crianças estão agitadas e irritadas. E além deles receberem muitos estímulos pelas telas, se eu ainda colocar uma música muito agitada, porque tem muita música bacana, muita música com letras muito bonitas, mas só que assim, é muito barulhento. Então tome cuidado na escolha das letras das músicas, tá? Porque sem querer nós promovemos um ambiente mais... como que eu poderia dizer? Um ambiente estressante, tá? Então vamos lá, dança das cores. Você vai lá, coloca uma musiquinha, a criança tá dançando. Por exemplo, aí você mostra uma cor para essa criança. Você levanta, sei lá, um círculo vermelho. Toda vez, e você já vai ter, você já combinou com as crianças, toda vez que é para eu levantar o círculo vermelho, vocês vão precisar dar uma giradinha. Então assim, tá lá dançando, e de repente mostrou o círculo vermelho, dá uma giradinha. Então a dança das cores também é bem legal. Por que que é legal? Vamos analisar pensando no cérebro? Por que que é legal? A criança tá lá dançando, ela tá espontânea. Quando a professora levanta a placa vermelha para ela dar uma giradinha, ela precisa de atenção, porque se ela não tiver atenção, ela vai continuar dançando, ela vai brincar, ela não vai nem observar. Então ela precisa de atenção. E o que que ela precisa para aprendizagem futura? Quando ela realmente for para uma aprendizagem formal, o que que ela precisa? De atenção. Então eu já consigo desenvolver na criança desde pequena, eu já consigo desenvolver através do corpo, gesto e movimento a atenção. Ah, tá, e tá lá na dança das cores, tá bonitinho lá na dança das cores. Aí o que que acontece? Aí eu vou e mostro, sei lá, um quadrado amarelo. Eu mostro um quadrado amarelo. Toda vez que eu mostro esse quadrado amarelo, eu preciso colocar as minhas mãos na cabeça. O que que essa criança precisa, além da atenção, para colocar a mão na cabeça? Ela precisa da memória. Aí, qual que é o papel do educador? Porque eu já fico assim encantada. Perceber se a criança, ela copia, ela modela o amigo, ou se ela é a primeira que ouve e já recebe o comando. Porque é muito importante, quando se fala em sons, se fala dessa captação, dessa percepção e dessa interpretação. Então a criança, ela viu a imagem, olha que parece bobo, não parece? Brincar da dança das cadeiras, parece uma coisa boba. Mas não, pessoal. A criança, ela recebe essa informação, então ela precisa captar essa informação para ela devolver uma resposta, que no caso é a mão na cabeça. Então, e aí vocês podem criar, o verde eu toco a mão no chão. Vocês vão criar o que vocês perceberem que a criança é capaz, porque tudo isso que eu dou de instrução, vocês vão olhar para a realidade de vocês e vão imaginar como que vocês vão usar. Por exemplo, a dança da cadeira. Sabe a dança da cadeira? A antiga dança da cadeira? Que você coloca a música, parou a música, você tem que procurar a sua cadeira? Isso, gente, não dá para fazer com criança pequena. Por quê? Porque ela ainda não tem a flexibilidade cognitiva desenvolvida. O que é essa flexibilidade cognitiva? Você tá lá e explica para a criança, vamos brincar com a dança da cadeira, coloca as cadeiras e fala, a música vai tocar. Na hora que a música parar, você precisa sentar. Ok, então olha só, essa criança precisa se atentar rodando na cadeira, ela precisa ter um controle inibitório para ela não sentar na cadeira antes da música parar. E o pior, na hora que acaba a música, que senta, essa criança precisa olhar e ver que a cadeira dela, que ela ficou sem a cadeira.
E muitas vezes, quando eu uso essa atividade, essa proposta para criança pequena, eu tenho mais um estresse de choro com as crianças, porque eles não querem sair da brincadeira, do que necessariamente aprendizado. Entende que eu preciso compreender sobre o desenvolvimento cerebral e as capacidades que essa criança tem de atender para poder promover? Então, assim, as minhas alunas, as minhas mentoradas, elas não vão fazer, por exemplo, dança da cadeira com criança de 2 e 3 aninhos. Eu vou fazer a dança das cores. Por quê? Porque isso não gera uma competição ainda, tá? Porque as crianças precisam um dos outros e eles ainda não têm recursos ainda neurobiológicos para ser contrariados. Mas claro, a dança da cadeira é sensacional para o desenvolvimento das habilidades cognitivas de atenção, flexibilidade, tudo para as crianças maiores, de 4 a 5 anos. Combinado? Então, por isso que é importante, por isso que eu tô olhando a Base Nacional Curricular com vocês, e eu preciso correr um pouquinho, né, porque tem bastante conteúdo legal aí pela frente. Uma brincadeira legal. Vocês perceberam que eu trago aqui para vocês propostas possíveis de fazer. Eu não tô falando para vocês elaborarem, não, gente, é simples. Você nem precisa de materiais assim sofisticados. É só você colocar no seu planejamento pessoal. Estátua. Estátua, gente, é muito bom para trabalhar com as crianças e é muito divertido. Então, assim, o que você vai fazer? Com as crianças pequenininhas, você vai colocar a musiquinha. Aí você parou a musiquinha e você vai verbalizar. Parou, estátua, né? No caso, desculpa. Estátua. Aí você para, ó, fica quietinho, parou. Aí vai ter criança que vai estar dançando, vai ter criança que depois vai modelar e vai olhar. O outro parou. Por que o outro parou? Porque a música também parou. E isso você vai aumentando o grau de dificuldade, no caso, enquanto as crianças crescem. Então, você consegue fazer isso já com os bebês que já andam. Você já consegue brincar de estátua. E olha que legal. Quando eu brinco de estátua, o que eu vou trabalhar no cérebro da criança? Eu vou ajudar nessa área do córtex, que é essa área do controle de impulso, controle inibitório, que é essa área aqui. Por quê? Eu quero dançar, mas eu tenho que ficar quietinho. E pessoal, eu tenho certeza que aqui eu não tenho ninguém que faz isso. Ninguém que faz isso. Por exemplo, já brinca de estátua, fala, Renata, eu já brinco de estátua com as minhas crianças e minhas crianças amam. Só que eu brinco assim, né? Eu coloco a música, estátua. Aí aquele que não parou, eu fico, Joãozinho, estátua, tem que parar. Gael, tem que parar. Felipe, Júlia, Fernanda, tem que parar. Não é para vocês falarem. Porque quando você dá esse comando parar, a criança não tá entendendo. Tá falando, eu tô parando porque a minha professora falou. Entende que você vai colocar a musiquinha. Estátua. Você vai parar. E a criança vai precisar de funções cognitivas para perceber que você parou e vai parar também. Não é top, gente? É top. E para finalizar, corpo, gesto e movimentos. Então esse corpo ele precisa se movimentar. Ele precisa, não, é corpo, gesto e movimento, ele precisa se movimentar. Outra brincadeira que criança ama e que parece que é tão bobinho, parece que você não está ensinando nada para a criança, parece que a criança não está se desenvolvendo. Simulação de animais, é muito legal. Vamos imitar a vaca, mas como que a vaca fica? Vamos imitar o sapo, como faz o sapo? E essas crianças vão fazendo esse sapo. Ai, é assim o seu sapo? Ai, como será que faz a girafa para se alimentar? Tudo isso envolve corpo, gesto e movimento fora o brincar. Lembra que ontem eu contei para vocês? Ontem eu contei para vocês que esse aqui é o cerebelo. E o cerebelo, ele é responsável pelo
basicamente pelo movimento, equilíbrio do movimento. E eu contei para vocês que no cerebelo nós temos mais neurônios do que o cérebro todo. Então, o que isso significa? Que corpo e movimento é tudo. Então, essas crianças precisam se movimentar, tá? Então, não tem essa professora, educadora, não tem essa da criança, por exemplo, criança de meio período principalmente. A do período integral, ela tem mais possibilidade de tempo de brincar. A criança do meio período, ela tem as atividades extras, ela tem a apostila para dar conta, né? Normalmente nas escolas tem a apostila para dar conta, tudo. E muitas vezes não dá tempo dessa criança brincar, se movimentar. E ela precisa se movimentar, tá bom? Então, eu falei para vocês sobre a simulação. Eu dou aqui para vocês alguns exemplos, mas que são tão simples e que dá para vocês fazerem assim, bem de boa. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para agora para o traços, sons, cores e formas. A neurociência nos ensina que as crianças têm diferentes formas de aprendizado. Então, podemos trabalhar com os estímulos visuais, auditivos, táteis, promovendo, aqui eu não terminei, o desenvolvimento dessa criança. Então, a neurociência, ela fala que as crianças têm várias formas, né, de aprendizagem. Então, assim, só que a neurociência fala que tem várias formas de aprendizagem, mas que isso não significa que essa criança, ela tem um limite, ela vai aprender só de uma forma. O que isso significa? Que nós precisamos variar as nossas estratégias, tá bom? Então, vamos lá, simples, toda escola tem massinha, né, gente? Toda escola tem massinha, e eles amam de massinha. Então, em vez de usarmos a massinha por um tempo, sabe? Quando você não fez um planejamento, você tá meio assim, vou dar massinha porque eu preciso preencher a agenda, vou dar massinha porque vou dar massinha, e não tem realmente aquela intenção pedagógica. Olhem, a massinha é algo incrível. Então, o que vocês podem usar a massinha? Vocês podem trabalhar, pedir para as crianças pegarem e fazer bolinha de massinha. Então, eles vão usar, só que só pode usar os 2 dedinhos. Claro, quando eles são pequenininhos, eles vão pegar de forma palmar e eles vão fazer as bolinhas. Quando essa criança começa a crescer, pede para ela e fala assim, vamos fazer comidinha, faz de quando nós vamos fazer uma festa e vamos fazer alguns brigadeiros, por exemplo. Então, essa criança vai pegar uma bolinha e ela vai ter que fazer isso aqui, ó. Ó, esse movimento. Movimento de pinça, movimento de força, tá? Então, você já tem para brincar com a massinha dessa maneira. O que você pode fazer também? Vamos fazer a inicial do seu nome? Qual que é a letra inicial do seu nome? É R? Vamos procurar lá na nossa chamadinha como que é a letra do seu nome? Ou você coloca um cartaz ao lado e deixa com que a criança, ela forme a letrinha do nome dela. Peça que as crianças façam as formas geométricas com a massinha. Por quê? Porque quando se fala em formas geométricas, é muito importante que essas formas geométricas, elas não sejam formas geométricas limitadas numa apostila, numa folha. Pinte o triângulo de vermelho, pinte o círculo de azul. Eu fiz essa atividade quando era criança, gente. Eu vejo as minhas limitações nas questões espaciais, tá? Eu tenho, por exemplo, dificuldade. Aí vocês me contam aqui, que vocês estão muito quietinhas. Vocês me contam. Colocou a partir de qual idade? A partir de criança de 4 a 5 aninhos, tá bom? Dá pra fazer a dança da cadeira, tá bom? Dá pra fazer sim. Então, vamos lá. Ai, meu Deus, fugiu, não tô com a cabeça. Fugiu o que eu tô falando, gente. Deixa eu voltar aqui. Das formas geométricas. Não sei. Eu vou lembrar, tá, gente? Tá. Lembrei. As formas geométricas, elas precisam ser trabalhadas no concreto, no 3D.
Não pode ser só numa folha. Por quê? As noções espaciais, ela precisa ser trabalhada, porque você precisa ver, ela precisa sentir, ela precisa medir. Por quê? Porque isso traz uma dificuldade na noção espacial, por exemplo. Na noção espacial, por exemplo, se eu entro num carro, eu coloco aqui no GPS, aí fala assim, o GPS fala, em 600 metros vire à sua direita. Eu toda hora vou ficar olhando pro Maps, pro GPS, não sei lá, vou ficar olhando, por quê? Porque eu não tenho noção que são 600 metros, tá? Porque isso foi uma falha na maneira que nós fomos educados, por exemplo, espacialmente falando, entende? E aí eu conto outra história, porque que o homem tem mais facilidade nas noções espaciais do que nós, mulheres. Claro que tem as exceções também, tem mulheres que têm bastante essa noção espacial, mas isso é para um outro momento, tá? Então é importante que essas crianças procurem formas geométricas no cotidiano. Você pega suas crianças, qualquer momento, conversa e fala assim, vamos procurar formas na nossa escola de quadrados, retângulos, triângulos, é muito gostoso. Eles começam a andar pela escola, eles começam a olhar e falar, olha, lá tem igual um triângulo, aqui parece um retângulo. Isso é muito legal e muito produtivo, porque essa criança, ela consegue ver além. Ai, gente, uma vez eu li um livro que a criança falava assim, que o retângulo, ele era um quadrado esticadinho. Ai, eu apaixonei. Que o retângulo era um quadrado esticadinho. Gente, é mentira? Não. O retângulo é um quadrado esticadinho. Então, é você permitir, olha que sensibilidade dessa educadora de pegar essa frase, né, e contemplar isso, e não ver isso como um erro ou uma falha, ou nem perceber. Por isso que eu falo que dentro da educação, além da nossa correria, de tudo aquilo que nós temos como compromisso com as crianças, nós precisamos treinar o nosso olhar e a nossa escuta ativa. Pensou se essa professora não tivesse ouvido que que o retângulo é um quadrado esticadinho? Ela iria perder essa oportunidade. Tá? Isso é muito importante. Então, essas crianças precisam ver as formas no cotidiano. Outra coisa que é muito valorizada pela ciência é quando se fala em traços, sons, cores e formas, é que as crianças possam olhar objetos e possam tentar começar a desenhar, tá? Isso nós contemplamos no desenho de observação e assim, gente, começam pelos riscos, traços, aquilo que nós não conseguimos identificar, que parece um nada, ali já é o início dos traços, né, das crianças, dos traços, dos riscantes das crianças. Isso é muito importante. Então, educador, pai, mãe, coordenador para o filho, mantenha um espaço com algumas folhas e giz para essa criança poder desenhar. E o que nós fazemos na nossa escola aqui é muito legal, é o desenho de observação. O que é o desenho de observação? Por exemplo, o ano passado foi a Filó na nossa escola, uma galinha, uma fofa de uma Filó, e foi lá para as crianças, porque nós levamos animais para as crianças, porque muitas crianças não têm acesso, né? Porque vive na cidade, não tem esse acesso. Então, sempre quando nós conhecemos alguém que tem, ou então nós pedimos emprestados e levamos para as nossas crianças, e eles iriam desenhar a Filó. Gente, a coisa mais linda. Aí eles pintando as peninhas de marronzinho, os tiquinhos com aquele lápis lá, sabe? Só saindo uns riscos que você não conseguia identificar o que era, mas é incrível. É um zoológico, né, Jéssica? É um zoológico. A nossa escola, a gente leva os bichos lá. Na hora que eu chego na escola, tá lá. Por quê? Porque eles precisam vivenciar isso na prática, né? Eu preciso considerar que as crianças da atualidade, principalmente as crianças que estão numa região, eu sei que eu converso aqui e falo com o Brasil todo, eu sei que tem regiões que tem esse acesso facilmente, tem muito mais a natureza, mas como na nossa cidade não tem, então nós proporcionamos isso para as crianças também, isso é muito importante, tá? Então, desenho de observação. Então, é tão legal porque eu acredito, falem comigo, pessoal, vocês são boas de desenhos?
Falem aí, vocês são boas de desenho? Escrevam aqui no chat. Ah, eu sou boa, eu tenho uma facilidade para desenhar muito grande. Coloque. Você é boa no desenho ou não? Se eu pedir hoje, ó, faça um desenho e me mandem, me mandem uma foto do desenho lá no grupo. Sabe o nosso grupo? Mandem fotos do desenho de vocês. Gente, eu desenho uma casinha com uma chaminé, porque eu vi que desenhavam casinha com chaminé. Gente, eu desenho as montanhas. Quem desenhava montanhas, a praia e a gaivota, né? Coloca a gaivota. Gente, e é muito importante o desenho, porque a criança, quando ela desenha, ela imagina, ela cria, é a possibilidade que eu tenho de dar potência para esse cérebro. Ah lá, a Mônica colocou, oi, eu não sou boa de desenho, Mônica, e não se sinta lá, ó. A Antônia colocou, sou péssima de desenho, eu também. E isso por quê? Porque não fomos treinados na nossa infância. Então, sempre a pessoa que é boa de desenho, ela tem um histórico, ela tem uma genética, ela tem algo que influenciou. Mas o nosso ambiente não permite muito desenhar. E o desenho é algo até terapêutico, é algo que ajuda a criança na sua regulação emocional, ajuda a criança na imaginação. Então, prof, sabe aquele momento que vamos fazer um desenho? Gente, é muito importante, não é algo aleatório. E o mais interessante é você guardar esses desenhos com você, porque você vai perceber essa evolução também da criança, tá bom? Em todo momento. E não tentem dar nome para os desenhos das crianças, sabe? Tinha uma época, e eu acho que isso acontece hoje, por exemplo, a criança faz um cisco, ela fala, aqui é meu pai, aqui é minha mãe, aqui é a girafa, aqui é não sei o quê, e a Pro vai lá e escreve, é a mamãe, é o papai, é a girafa, animalzinho de estimação. Não é para escrever. Porque a criança, ela tem que desenhar como se fosse uma arte, ela não precisa nos dar satisfação do que ela desenhou. Para não ficar chato, porque é muito chato quando nós fazemos algo que a gente precisa dar satisfação. É igual se eu chegar para vocês e falar, como foi o trabalho de vocês hoje? Como foi o dia? Foi bom. Foi corrido. Mas o que aconteceu? Só isso? Me conte detalhes. Tá? Deixa a criança criar. Tá? Não se preocupe com isso. Então, vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui nos meus slides. Formas geométricas do cotidiano. Desenho não sou muito boa, não. Me arrisco, mas não fica muito bom. Mas também você tem uma mão maravilhosa, né? Com suas bonecas, que eu sei. Agora, a classificação. Classificação também é muito importante. O que é classificação? Gente, é que separar, vamos separar aqui as pecinhas que são vermelhas, as pecinhas que são quadradas. Vamos separar, vamos classificar, tá? Isso é muito importante também nessa questão de formas. Por exemplo, sabe o que nós podemos fazer também com as crianças? Elas observarem, por exemplo, embalagem recicláveis, chegou recicláveis lá, e o que é de material de higiene, classifica, separa, tudo através da conversa e do diálogo. Isso também é muito importante. A Joyce colocou que adora agora pintar, eu adoro. E sabia, olha que interessante, muitas vezes as pessoas não gostam de dar desenhos para as crianças pintarem, porque não desenvolve, é mecânico. Gente, não é bem assim, tá? Desenhos para criança pintar também é bacana, claro, gente, mas tomem cuidado para vocês não imprimir os licenciados, os monstros, porque é o que eles pedem, gente, é o que eles pedem. Eles pedem principalmente os maiorzinhos, é Naruto, é não sei o que, é a princesa Frozen, é não sei o que para pintar, sabe? Eles pedem, tá? Mas o pintar é muito bom. Sabe o que acontece quando nós pintamos? Quando nós pintamos e concentramos na pintura, lembra que teve uma febre daquelas, tipo as mandalas, que negócio que era cheio de coisinha para pintar? O que acontece no cérebro quando você começa a pintar? O seu cérebro entra num processo semelhante ao da meditação. Então, pintar não é algo que parece uma atividade tradicional, né? É uma atividade tradicional. E quem disse que o tradicional é ruim?
né? Como a neurociência diz, não existe metodologia ruim, existe metodologia mal aplicada. Então, um desenho de pintura de um desenho, ele não é ruim, tá? Quando a criança pinta, ela se concentra ali pintando, ela tá trabalhando áreas cerebrais de relaxamento também, tá bom? Então, vamos lá. Sou péssima em desenho, a Silvia falou. Ai, Silvia, você não está sozinha, meu amor. Você não está sozinha. Vamos lá, pessoal. Ai, peraí que eu acho que eu passei uma, né? Desculpa. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Eu amo, gente. A neurociência mostra que é importante... Peraí que vai voltar a tela aqui para vocês, tá? Que é importante incentivar a criatividade das crianças, visto que isso ajuda a desenvolver suas habilidades cognitivas e linguísticas. O Clubinho Feliz é pura criatividade. Por quê? Você sabia que a criatividade pode ser desenvolvida? Porque nós imaginamos que as pessoas criativas nasceram criativas, elas têm o dom da criatividade. Uau, a criatividade pode ser desenvolvida. Você sabia disso? Você sabia que a criatividade pode ser desenvolvida? Porque você imaginou que as pessoas nascem com a criatividade, que eles têm o dom da criatividade. A criatividade, ela é e pode ser desenvolvida. Então, por isso que nós trabalhamos muitos espaços com as crianças, os ambientes que convidam às explorações para o desenvolvimento da criatividade, tá bom? E a experiência que essa criança tem no espaço, no tempo e nas relações vai ajudar muito no desenvolvimento dessa criatividade também, tá? E aí, olha que interessante. Vamos lá, eu falei sobre espaço, tempo. Vamos pensar em quantidade. Se fala em quantidade, muitos educadores, quando pegam a Base Nacional Curricular e olham espaço, tempos, quantidades e relações, eles só imaginam em números. Então, as crianças precisam colocar vários números na apostila, as crianças precisam preencher, fazer aquele número 2, que é difícil, né? E essa criança, e põe número para essa criança, a criança preenche número, e é folhas e folhas de números, porque ele já consegue fazer até o número 20, ele já consegue contar até o número 100. Então, assim, na verdade, ele não sabe contar até o número 100. Ele canta, ele usa uma área cerebral responsável, que é musical. Porque quando eu faço, assim, numa sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tô cantando. Se eu tirar um número da ordem, essa criança não sabe completar. Então, o que eu preciso? Quando se fala de quantidades, o que eu preciso? Eu preciso que essas crianças aprendam nessa fase. Gente, escutem isso, escrevam, que essas crianças aprendam a contar, a fazer contagem. É muito importante, muito mais importante do que aprender a grafia dos números nessa fase que eles estão. Então, eu preciso, por quê? Quantas vezes... nós veremos crianças que escrevem os números, até identificam os números, mas na hora de contar, conta assim, ó. Você coloca lá um punhado de coisa para contar, a criança conta assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ela não conta fazendo uma relação do número com a quantidade. Então, gente, contem. Vai, quantas janelas nós temos aqui na nossa... Quantas janelas nós temos aqui na nossa escola? Vamos contar? Sai contando janelas. Sai contando quantos ventiladores vocês têm dentro da escola. Sai contando, por exemplo, na hora de distribuir a... Peraí, deixa eu voltar aqui. Na hora de distribuir, por exemplo, sabe os brinquedinhos? Fala, olha, em vez de você virar aquela caixa, sabe aquela caixa de ligue-ligue, aquela caixa de monta-monta, que as professoras normalmente faz uma roda, ela faz uma roda e normalmente ela coloca aquela... e vira aquela caixa, aí fica uma briga, porque aí todo mundo querendo pegar o brinquedo, então aí eles começam a chorar, aí vira um caos, sabe? Ai, gente, eu tenho pavor de ver uma professora pegar uma caixa de brinquedo e virar essa caixa de brinquedo, me dá assim um faniquito,
Porque quando você vira esse brinquedo, você já vai promover um chororô. Por quê? Aquele que pegou mais vai pegar mais, aquele que pegou menos vai chorar porque o outro pegou o brinquedo. O que você pode fazer nesse momento? Olha, nós vamos pegar, por exemplo, vamos pegar, Bianca, você vai pegar todas as pecinhas vermelhas. Não tenho nada vermelho aqui, gente. Vamos laranja, vai. Bianca, você vai pegar todas as pecinhas laranja, ó, igual essa, tá bom? Pode pegar, Bianca, todas. Aí a Bianca, por exemplo, pegou verde, azul. Olha, em vez de falar, não, volta, esse aqui não é. Você com toda delicadeza vai falar, Bianca, essa cor aqui é igual a essa? Então, essa aqui você precisa devolver, porque a Pro falou que você vai pegar essa aqui, tá bom? Tá bom. Entende que são ações muito simples, mas que tem uma complexidade no desenvolvimento da criança muito grande. Então, é muito importante que essa criança, ela saiba... Ai, gente, peraí. Que ela saiba o papel. Então, diante disso, pede para... Aí as crianças pegaram todas as cores laranja. A Bianca pegou a laranja, o Léo pegou a verde, enfim. Pede para eles contarem, fala... Bianca, traz pra Pro 2 pecinhas verdes. Não, desculpa, 2 pecinhas laranjas. Aí a Bianca vai pegar das 2 pecinhas. Ah, a Pro vai montar um negócio aqui pra você. Léo, traz pra Pro 3 pecinhas verdes. Entende o quanto vocês conseguem trabalhar? Aí vamos imaginar da criança pequenininha e aí você vai aumentando o grau de dificuldade dessa proposta. Por exemplo, eu preciso que vocês separem 10 pecinhas vermelhas. Eu preciso que vocês separem 10 pecinhas azuis, entendeu? Olha, é bárbaro isso, porque a criança ela precisa ter esse manejo de contar e te entregar. Então, esse espaço, tempo, quantidades, relações e transformações é maravilhoso. Quando se fala em transformações, eu penso muito na horta na escola. Então, assim, não tem horta na minha escola, Renata. Faz o pezinho de, sabe, o plantar feijão no algodão, que tem essa transformação. Se você colocar uma batata doce dentro de um pote com água, no tempo ela começa a ramificar e sair as flores. Então, sair as folhas. Então, entende que você não precisa, Renata, não tem horta na escola, minhas crianças, essa questão de transformação não vai rolar. Vai rolar sim, você pode usar isso, igual eu falei, você pode adaptar, tá bom? Porque eles conseguem perceber essa transformação. Essa transformação também você pode fazer através de experiência. O que nós montamos lá no clubinho, por exemplo? Nós montamos um espaço que tem, por exemplo, uma mesa lá fora, a gente gosta de fazer muito no parque, tem, por exemplo, terra, tem água, tem algumas águas coloridas, colher, né? E ali eles percebem a transformação. Eles percebem que se eles colocam a água na terra, essa terra ela dissolve, fica com uma textura diferente. Entende que a criança ela percebe essa transformação. E quando se fala em transformações, é experiências. Essa criança viver mais perto da natureza, usar mais as explorações sensoriais dentro desse cotidiano para com que essa criança tenha essa oportunidade de observar essa transformação. E como eu falei ontem, pessoal, e o que acontece no cérebro dessa criança? Sinapse, 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 sinapse. Comunicação entre os neurônios. Uau, esse cérebro fica uma potência. E aqui eu já dei o exemplo para vocês dos brinquedos de encaixe, né? Assim, eu falei da contagem. E os brinquedos de encaixe também são brinquedos importantíssimos. Então, não imagine que aquele momento, que é o momento da pecinha, é um momento só para passar o tempo. Não, é um momento muito rico. E eu preciso que vocês, educadoras, brinquem com as crianças. Eu sei que vocês têm que preencher uma agenda. Então, às vezes, quando eles estão brincando com os brinquedos de encaixe, é o momento que você pega ali correndinho para
levar as informações para famílias, muitas vezes mandar foto, isso e aquilo, porque a família também quer saber o que está acontecendo. Muitas vezes é o momento de você fotografar. Aproveita esse momento que você vai fotografar para você fotografar a sutileza, sabe? Você vai fotografando porque isso vai servir de apoio para você. Porque a fotografia, muitas vezes as pessoas imaginam e usam a fotografia só como uma vitrine para o Instagram da escola, para fazer propaganda, para deixar os pais felizes. Não! A foto é um registro, é um documento que depois que você fez toda a atividade, você tirou a foto, você tem o seu tempo de contemplar aquelas fotos e perceber. Eu recebo fotos, pessoal, das crianças, assim, todos os dias da escola. E eu faço algumas postagens lá no nosso clubinho e eu fico assim babando, gente. Eu fico olhando as fotos, às vezes eu me perco, sabe? Eu fico olhando assim o desenvolvimento, a alegria. E eu olho e falo, ai gente, que delícia. Porque é justamente isso, é a importância de usar todos os momentos. Então os brinquedos de encaixe, eu sei que vocês precisam fazer muita coisa, mas aproveitem, tirem fotos e observem essas crianças que isso vai ser muito bom para vocês perceberem esse processo também, tá? Gente, falei demais hoje, né? Vocês gostaram da aula? Achou que a aula fez sentido para vocês? Porque eu procurei trazer aqui alguns exemplos, mas eu tenho certeza que vocês têm outros exemplos até melhores do que o meu, mas qual que foi o meu desafio, o objetivo desta aula, desta noite? É que eu preciso que vocês, educadores, pais, olhem para as propostas, olhem de uma forma diferente e se apaixone pela neurociência, assim como eu me apaixonei. Então, assim, eu tenho um prazer muito grande de dar essa aula aqui para vocês, porque eu sei que um pedacinho da neurociência vai chegando nas escolas, vai alcançando as escolas e vocês conseguem olhar para as escolas, para as crianças com um outro olhar. Então, assim, gente, nossa aula de hoje, a fotografia na educação é fantástica, foi muito bom, foi, eu acho, maravilhoso. Amo fotos dos momentos das experiências das crianças. Fiquei curiosa. Oi? Like no... Se gostou, no YouTube. É like no YouTube? Gente, porque agora estou no YouTube, estou muito feliz. Se você gostou dessa aula, curta. Ai, muito legal, gente. Mas é importante, por quê? Porque aí vai chegar esse conteúdo, o YouTube começa a entregar, aparecer para as pessoas. Então, olha lá, a Jéssica já quer a aula de amanhã. Ai, gente, assim que eu gosto. Assim que eu gosto. Só para vocês terem ideia, para as minhas mentoradas, para as minhas alunas, eu dou treinamentos para elas periodicamente, são 4 horas seguidas. E terminam, elas ficam com um gostinho de quero mais. Graças a Deus, porque a neurociência traz isso, né? E como eu trago muito a realidade da nossa escola, a nossa vivência, a teoria, mas com a prática ali, de quem? Eu sou da época da fralda de pano, gente, 1994. Então eu sei das nossas dificuldades. Então eu percebo que é muito gostoso, tá? Então eu fico muito feliz. Então, gente, não sei se aparece aí para vocês, curtem aí essa live, por favor. Se inscrevam no meu canal para receber mais conteúdos aqui, né? No YouTube também, tá? Gente, que bom. Que bom. Essas aulas são feitas com as professoras com que frequência? Então, eu já tenho umas mentoradas. Ó, a Lu tá aí também. Eu faço assim, por exemplo, umas 3 vezes ao ano. Depois a gente tem mentoria, a gente tem encontros também. Com a minha equipe eu tô sempre oriento, assim, através até de uma foto, então não espere uma formação, né? Nós tivemos a última formação. Gente, tivemos uma formação de manejo comportamental. Manejo comportamental. E amanhã eu vou falar um pouco, vou dar alguns spoilers para vocês sobre o cérebro. O que tem no cérebro autista? Vou conversar para vocês
sobre as crianças típicas, né? As crianças que não têm nenhum transtorno no neurodesenvolvimento também. Amanhã vai ser como lidar com como lidar com as crianças, o comportamento das crianças da atualidade. Amanhã também vai ser um conteúdo muito bom. Ó, a Tati tá aqui também, ó. A Tati é nossa pro. Então vai ser muito bom também. Gente, eu acho que eu esqueci de falar do escuta-fala. Nossa, eu achando que eu terminei minha aula, olha aqui. Mas não tá mudando o slide. Gente, tem mais um campo de experiência que é a escuta, fala, pensamento e imaginação. Eu falei pra vocês, né, que é do diálogo, do faz de conta, contação. Falei. E é isso, gente. Ah lá, ficou com inveja da tarde. Coisa linda. Gente, uma boa noite pra vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Não esqueçam de curtir ali, se vocês gostaram da aula. E me seguir aqui no YouTube, tá bom? Um beijo e amanhã, a Alice também colocou maravilhosas suas explicações com exemplos. Muito bom. E amanhã nós vamos falar sobre o comportamento